Fugindo de um passado sombrio, Camila e seu filho tropeçam em uma fazenda tranquila e na vida de um viúvo em luto que abre a porta com uma promessa. Você nunca estará com sede de novo, mas a segurança tem um preço. O amor será suficiente para lutar por isso. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O sol escaldante de verão bateu em Camila Duarte, enquanto ela caminhava pela estrada empoeirada do país. Sua garganta estava ressecada e suas pernas pareciam que poderiam ceder a qualquer momento, mas ela continuou. Ela tinha que. A mulher de 28 anos olhou para o filho, Mateu, cuja mão pequena estava firmemente agarrada na dela. Suas bochechas estavam vermelhas e seus lábios estavam secos e rachados. Só um pouco mais, mijo, ela sussurrou, embora não tivesse ideia do quanto eles teriam que andar. Vamos encontrar água em breve. Eles estavam andando por horas, talvez até dias. O tempo se tornou um borrão desde que eles deixaram tudo para trás. Camila se recusou a pensar sobre o que ou de quem eles estavam fugindo. Tudo o que importava agora estava mantendo Mateu seguro. O garoto de 5 anos olhou para a mãe com olhos cansados. Estou com sede, mamãe, disse ele, sua voz mal audível. O coração de Camila quebrou um pouco mais. Ela não tinha nada para dar a ele. Sem água, sem comida, nem mesmo um plano. Apenas a esperança desesperada de encontrar segurança em algum lugar à frente. Enquanto contornavam uma curva na estrada, Camila viu algo que fez seu coração pular uma batida. Um portão de madeira parcialmente escondido por arbustos cobertos de vegetação. Além disso, ela podia ver manchas de verde. Uma fazenda. E onde havia uma fazenda, haveria água. Olha, Mateu, disse ela, apontando para o portão. Vamos tentar lá. Ela abriu o portão rangente e levou seu filho por uma longa calçada de terra. À distância ficava uma modesta fazenda de 2 andares, com uma ampla varanda da frente. A fumaça se curvou da chaminé, apesar do calor do verão. Quando se aproximaram, as pernas de Camila finalmente cederam. Ela afundou de joelhos, ainda segurando a mão de Mateu. Fique aqui, ela disse a ele, apontando para um grande carvalho, que forneceu um pouco de sombra. Vou pedir ajuda. Reunindo a pouca força que ela havia deixada, Camila se levantou e cambaleou até a porta da frente. Sua mão tremia quando ela bateu. Por um momento não houve resposta, e o pânico surgiu por ela. E se ninguém estivesse em casa? E se eles fossem afastados? Então, a porta se abriu. Um homem alto com pele derretida e olhos sérios ficavam na porta. Sua expressão foi guardada, quase severa. Ele usava jeans desbotados e uma camisa de trabalho simples com as mangas enroladas, revelando antebraços fortes, marcados com cicatrizes de anos de trabalho duro. Por favor, disse Camila, sua voz um sussurro desesperado. Só precisamos de água. O homem olhou além dela para onde Mateu estava sentado embaixo da árvore e depois de volta a Camila. Seus olhos tomaram seu estado exausto, a sujeira nas roupas dela, o medo em seus olhos. Entre, ele disse simplesmente. Então ele acrescentou palavras que mudariam tudo. Você nunca estará com sede de novo. Lucas Brenner não sabia o que o fez dizer essas palavras. Ele não era um para declarações dramáticas. Na verdade, ele mal falou com ninguém hoje em dia. Os vizinhos da pequena cidade nas proximidades o conheciam apenas como aquele fazendeiro tranquilo que se manteve. Aquele com a triste história. Ele se afastou para deixar a mulher entrar. Depois passou por ela até a árvore onde o garoto estava sentado. Olá, disse ele ajoelhado. Sua mãe diz que você está com sede. O garoto assentiu, olhando para Lucas cautelosamente. Você pode caminhar um pouco mais, só até a casa? Quando o garoto balançou a cabeça, Lucas fez algo que não fazia há anos. Ele estendeu os braços. Posso? Depois de um momento de hesitação, a criança assentiu. Lucas o levantou gentilmente e o levou para a casa, onde a mulher estava, no meio da cozinha, parecendo perdida. Sente-se, disse Lucas, gesticulando para as cadeiras de madeira à mesa. Ele colocou o garoto em um deles. Ele encheu 2 copos com água fria da geladeira e os colocou na mesa.
O garoto o agarrou imediatamente, bebendo tão rápido que a água derramou pelo queixo. Devagar, alertou sua mãe, embora ela também estivesse bebendo desesperadamente. Lucas os assistiu por um momento, depois se virou para dar a eles privacidade. Ele se ocupou no fogão, onde um pote de ensopado estava fervendo o dia todo. Ele não tinha cozinhado para ninguém além de si mesmo em 3 anos. Não desde Sara. Não desde o bebê. Obrigado, disse a mulher depois de esvaziar o copo. Eu sou Camila, este é meu filho, Mateu. Lucas, ele respondeu, não se virando. Lucas Brenner. Não vamos incomodá-lo por muito tempo, disse Camila rapidamente. Nós só precisávamos... Você pode ficar à noite, interrompeu Lucas, surpreendendo-se tanto quanto ela. Há um quarto de hóspedes no andar de cima. Vocês dois parecem usar um pouco de descanso. Os olhos de Camila se arregalaram. Não podíamos impor. Não é uma imposição. Lucas encheu uma tigela com ensopado e colocou na mesa com uma colher. Coma alguma coisa. Então, eu vou te mostrar o quarto. Ele não tinha certeza de por que estava ajudando os 3 anos. De solidão o ensinaram a ter cuidado com as conexões, de permitir que alguém se aproximasse o suficiente para lembrar-lo do que ele havia perdido. Mas algo sobre a maneira como essa mulher colocou seu filho primeiro, mesmo quando estava claramente no final de sua corda, desencadeou algo nele. Algo que ele pensou ter morrido junto com Sara e seu filho ainda não nascido. Mateu comeu com fome, pedaços de ensopado pingando na mesa. Sua mãe o observou com uma mistura de alívio e preocupação em seus olhos. Você não está comendo, observou Lucas, acenando para a segunda tigela que ele colocou na frente dela. Estou bem, disse Camila, embora seu estômago tenha rosnado. Traindo a coma, insistiu Lucas. Tudo o que você está fugindo você não poderá enfrentar-lo se entrar em colapso da fome. A cabeça de Camila estalou, seus olhos escuros repentinamente afiados de suspeita. O que faz você pensar que estamos fugindo de alguma coisa? Lucas deu de ombros. As pessoas não acabam a pé em uma estrada no meio do nada, a menos que estejam fugindo de algo ou de alguém. Por um momento, ele pensou que ela poderia agarrar seu filho e Bolt. Mas então seus ombros caíram e ela pegou a colher. Obrigado, ela disse novamente, sua voz suave. Por não fazer perguntas. Lucas assentiu e voltou para o fogão. Não tenho o direito de fazer perguntas a ninguém, disse. Ele em silêncio. Depois que eles comeram, Lucas os mostrou no quarto de hóspedes no andar de cima. Era simples. Uma cama de casal com lençóis limpos, uma pequena cômoda e uma cadeira de balanço na janela que ignorava a parte de trás da propriedade. O banheiro está no corredor, disse ele. Existem toalhas limpas no armário. Camila estava no meio da sala, parecendo agradecida e desconfortável. Apenas uma noite, disse ela com firmeza. Vamos embora de manhã. Lucas assentiu. O que você quiser. Ele os deixou para se estabelecer e voltou para baixo. De pé em sua cozinha, ele percebeu que a casa parecia diferente de alguma forma, menos vazio. O som da água subindo as escadas, pequenos passos, uma pergunta abafada de uma criança. Esses sons despertaram lembranças que ele havia tentado enterrar. Sara rindo enquanto pintou o berçário. Sara colocando a mão em sua barriga, inchada para sentir o chute do bebê. O rosto de Sara pálido e quieto, como o médico disse essas palavras terríveis. Sinto muito. Não poderíamos salvar nenhum deles. Lucas balançou a cabeça para limpar. Uma noite. Eles se foram de manhã e as coisas voltariam ao normal. De volta ao vazio com o qual ele aprendeu a viver. Mas uma noite se transformou em 2. De manhã, Lucas encontrou Camila na cozinha já acordado. Ela fez café e estava lavando a louça da noite anterior. Você não precisa fazer isso, disse ele. Eu quero, ela respondeu. Se estamos ficando mais uma noite, preciso ganhar nossa fortaleza. Lucas levantou uma sobrancelha. Outra noite? Camila olhou para baixo. Mateu está com febre. Nada de sério, mas acho que ele não deveria estar viajando hoje. Se for muito... problemas, não é, disse Lucas. Ele pode descansar o tempo que precisar. E então 2 noites se tornaram 3. 3 noites
se tornaram uma semana. Todos os dias, Camila encontrava maneiras de ajudar a casa. Ela cozinhava refeições que tinham um sabor melhor do que qualquer coisa que Lucas comeu em anos. Ela varreu pisos e lavava janelas. Quando Lucas veio dos campos, cansado e sujo, ela tomou café quente esperando. No começo, eles mal falaram além do necessário, mas gradualmente, pequenas conversas surgiram sobre as refeições ou enquanto lavavam pratos lado a lado. Você sempre foi um fazendeiro? Camila perguntou uma noite. Não, respondeu Lucas. Eu era engenheiro da cidade. Voltei aqui depois que meu pai morreu para vender o local, mas... Ele parou. Mas você ficou. Camila terminou para ele. Lucas assentiu. Esta terra está na minha família há gerações. Não foi possível deixar para lá. Ele não contou a ela toda a verdade. Que ele trouxe Sara aqui para o que deveria ser uma visita de fim de semana. E ela se apaixonou pela fazenda. O fato de eles planejaram criar seu filho aqui, longe do barulho e do caos da cidade. Que depois que ele enterrou os dois, ele não suportava deixar o lugar onde se sentiu mais próximo deles. Mateus se recuperou de sua febre depois de alguns dias, mas ainda assim eles ficaram. O garoto começou a seguir Lucas ao redor da fazenda, observando. Com os olhos arregalados enquanto alimentava as galinhas e colecionava ovos, reparava cercas e tendia a horta. Posso ajudar? Mateu perguntou uma manhã enquanto Lucas se preparava para ordenhar a vaca única que ele mantinha. Lucas hesitou. Ele não estava acostumado a crianças. Não sabia como falar com eles. Mas o garoto parecia tão ansioso que se viu assentindo. Você já ordenhou uma vaca antes? Ele perguntou. Mateu balançou a cabeça, olhos arregalados. Bem então. Tempo que você aprendeu. Lucas mostrou a ele como sentar no banquinho pequeno, como posicionar as mãos nas tetas da vaca, como espremer gentilmente, mas firmemente. As primeiras tentativas de Mateu renderam apenas algumas gotas, mas quando ele finalmente conseguiu um fluxo constante de leite no balde, seu rosto se iluminou com tanto orgulho que Lucas sentiu algo quente e desconhecido em seu peito. Eu fiz isso, Mateu exclamou. Mamãe, mamãe, venha ver. Camila apareceu na porta do celeiro observando-os com um sorriso que transformou seu rosto cansado. Naquele momento, Lucas pensou que era linda. O pensamento o assustou e ele desviou o olhar rapidamente. Ele é natural, disse Lucas, mantendo sua voz neutra. Kid tem boas mãos. Os dias caíram em um padrão. Lucas trabalharia na fazenda enquanto Camila mantinha a casa. Mateu saltou entre eles, ajudando Lucas a coletar ovos pela manhã e depois voltar para casa para ajudar sua mãe a preparar o almoço. À tarde, quando o calor do verão estava na pior das hipóteses, todos se afastariam para a sombra da varanda da frente, onde Lucas havia montado uma pequena piscina infantil para Mateu brincar. Uma noite, enquanto se sentavam na varanda, assistindo o pôr do sol, Mateu perguntou. Você tem brinquedos? Lucas congelou. No sótão, ainda em caixas, estavam os brinquedos que ele e Sara compraram para o bebê. Coisas que ele não conseguiu olhar desde o funeral. Eu posso ter alguma coisa, disse ele finalmente. Deixe-me verificar. Ele foi até o sótão sozinho, seu coração batendo, quando ele abriu a caixa marcada com Baby. No interior, havia animais de pelúcia, pequenos blocos de madeira, um chocalho. Ele selecionou um ursinho macio de pelúcia e um conjunto de animais de fazenda de madeira. Depois fechou a caixa rapidamente, antes que as memórias pudessem sobrecarregar Luputo, quando ele voltou para a varanda e entregou os brinquedos a Mateu. Os olhos do garoto se iluminaram. Para mim, para manter, confirmou Lucas, sua garganta com força. Naquela noite, depois que Mateu foi dormir com o ursinho de pelúcia, agarrou-se ao peito. Camila encontrou Lucas sentado sozinho nos degraus da varanda. Obrigado, disse ela, sentada ao lado dele. Ele nunca teve muitos brinquedos. Lucas assentiu sem confiar em se falar. Eles eram para o seu filho, não eram? Camila perguntou suavemente. Lucas olhou para ela bruscamente. Como você sabia? Do jeito que você parecia quando Mateu perguntou. Ela hesitou. Eu vi o pequeno túmulo sob o salgueiro. Eu não estava bisbilhotando, estava apenas andando e vi. Lucas havia enterrado seu filho lá, em um local que Sara tinha onças,
Disse que foi o mais pacífico em toda a fazenda. Minha esposa, fiancé, mordia no parto, disse ele após um longo silêncio. O bebê também, uma garotinha. Camila não, disse que estava arrependida. Não ofereceu palavras vazias de conforto. Em vez disso, ela colocou a mão sobre a dele, apenas por um momento. Qual era o nome dela? Ela perguntou. Sara, respondeu Lucas. O bebê íamos nomear Lalili. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Observando as estrelas, apareceram no céu escuro. Do que você está fugindo, Camila? Lucas finalmente perguntou. Ela ficou tensa ao lado dele. Eu disse que iríamos embora. Não estou perguntando porque quero que você saia. Ele esclareceu rapidamente. Estou perguntando porque eu me importo com você, para vocês dois. Camila olhou para as mãos dela. O pai de Mateu, disse ela finalmente. Nós nunca fomos casados, mas ele não queria um filho. Disse-me para me livrar disso. Quando eu recusei, ele desapareceu. Lucas ouviu sua mandíbula com raiva com um homem que ele nunca conheceu. Eu levantei Mateu sozinho por 5 anos, continuou Camila. Então, de repente, Ricardo aparece. Diz que mudou. Quer ser pai agora. Ela riu amargamente. O que ele realmente quer é me machucar por não fazer o que ele disse naquela época. Ele ameaçou levar Mateu embora. Disse que tinha dinheiro, conexões, que nenhum juiz do lado de uma mãe solteira trabalhando 3 empregos. Então você correu. Camila assentiu. Eu não podia deixá-lo levar meu filho. Mateu nem o conhece. Ele ficaria com tanto medo. Sua voz quebrou e, sem pensar, Lucas colocou o braço em volta dos ombros dela. Ela endureceu a princípio. Depois se inclinou para ele, apenas um pouco. Você está seguro aqui, disse Lucas. Vocês dois. E ele quis dizer isso. De alguma forma, em apenas uma semana, esses 2 estranhos se tornaram importantes para ele. Os espaços vazios em sua casa e em seu coração, que ecoaram com ausência por 3 anos, estavam começando a se encher de algo novo, algo inesperado. Mas, tarde naquela noite, Lucas estava na porta do quarto de hóspedes, observando enquanto Mateu dormia pacificamente, o ursinho de pelúcia escondido debaixo do queixo. Camila estava endireitando os lençóis, seus movimentos gentis para não acordá-lo. Você pode ficar, disse Lucas em silêncio. Não apenas por mais uma noite. Você pode ficar o tempo que quiser. Camila virou-se para olhar Lu, sua expressão, uma mistura de esperança e cautela. Por que você faria isso? Você não nos conhece. Eu sei o suficiente, respondeu Lucas. Eu sei que Mateu gosta de seus ovos mexidos e tem medo do galo, mas não da vaca. Eu sei que você canta quando pensa que ninguém está ouvindo. Eu sei que vocês 2 trouxeram algo de volta a esta casa que está faltando há muito tempo. Ele não disse a palavra vida. Ele não precisava. Camila atravessou a sala para ficar diante dele. Não posso pagar o aluguel, disse ela. Ainda não, mas vou encontrar trabalho na cidade e... Eu não quero o seu dinheiro, interrompeu Lucas. Ter vocês 2 aqui, isso me ajuda também. Seus olhos se encontraram e algo passou entre eles. Um entendimento, uma possibilidade. Então Mateu se mexeu no sono, e o momento quebrou. Vamos ficar, disse Camila. Por agora. Lucas assentiu, algo como hope fluttering em seu peito pela primeira vez em 3 anos. Boa noite, Camila. Boa noite, Lucas. Quando voltou para o seu próprio quarto, Lucas percebeu que pela primeira vez desde que Sara morreu, ele estava ansioso pela manhã. 2 semanas se passaram desde que Camila e Mateu tropeçaram na fazenda de Lucas Brenner. O quarto de hóspedes não se sentia mais temporário. Camila havia organizado seus poucos pertences na cômoda e Lucas havia limpado uma gaveta para ela usar. Os animais de fazenda de madeira de Mateu agora viviam no janela, onde o sol da manhã fazia suas cores brilhantes brilharem. A vida caiu em uma rotina confortável. Lucas acordava ao amanhecer para começar suas tarefas agrícolas. Quando ele chegou para o café da manhã, Camila tinha cervejas de café e ovos cozinhando. Mateu estaria colocando a mesa, seu pequeno rosto sério com concentração, enquanto ele colocava cuidadosamente cada garfo.
Bom dia, disse Lucas ao entrar na cozinha, a porta da tela batendo atrás dele. Ele já havia alimentado as galinhas e coletou os ovos, que agora colocou no balcão. Manhã, respondeu Camila, passando do fogão para sorrir para ele. Há café? Fresco? Essas trocas simples se tornaram o destaque do dia de Lucas. Por 3 anos ele tomou o café da manhã sozinho, trabalhou sozinho, terminou todos os dias sozinho. Agora, a casa estava viva novamente com vozes, risadas e um acidente ocasional quando Mateu bateu algo em sua emoção. Estou indo para a cidade hoje, anunciou Lucas enquanto tomavam café da manhã. Precisa pegar alguns suprimentos. Mateu olhou para cima ansiosamente. Posso vir, por favor? Lucas olhou para Camila, levantando uma sobrancelha em questão. Ela hesitou. Eles não deixaram a fazenda desde que chegou. O medo de Ricardo encontrá-lo sempre estava lá, à espreita sob a superfície de sua nova paz. Não sei se é uma boa ideia, disse ela gentilmente. O rosto de Mateu caiu, e Lucas sentiu uma pontada inesperada no peito com a decepção do garoto. É uma cidade pequena, disse ele a Camila. Todo mundo conhece todo mundo. Se um estranho viesse procurar por você, eu ouviria sobre isso imediatamente. Camila mordeu o lábio, considerando. Suponho que não podemos esconder para sempre, ela admitiu. E eu preciso procurar trabalho, se estivermos hospedados. Você não precisa... Lucas começou. Sim, eu faço, interrompeu Camila firmemente. Não dependerei de sua instituição de caridade, Lucas. Não a longo prazo. Ele assentiu, respeitando o orgulho dela. Mesmo que ele queria dizer a ela que tê-los aqui não era caridade, era o mais vivo que ele sentia em anos. Todos nós vamos. Então, disse ele, há uma lanchonete na cidade que faz ótimos milkshakes. O que você diz, Mateu? Quer experimentar um milkshake de chocolate? Os olhos do menino se arregalaram. Sim. O que é um milkshake? Lucas riu. Um som que ainda parecia enferrujado na garganta. Você está brincando, garoto. 1 hora depois, eles empilharam a antiga caminhonete de Lucas. Mateu sentou-se entre eles no banco do banco, pulando de emoção. Enquanto eles dirigiam, pela longa garagem em direção à estrada principal, Lucas olhou para Camila. Suas mãos estavam apertadas firmemente no colo e ela estava olhando para a frente, sua mandíbula. Vai ficar bem, disse ele suavemente. Esta cidade fica a quilômetros de qualquer lugar, e você está comigo agora. Ela se virou para olhar para ele e algo em sua expressão fez seu coração pular uma batida. Obrigado, disse ela. Para tudo. A cidade de Redstone era pequena. Apenas uma rua principal com lojas de ambos os lados, uma igreja em uma extremidade e a escola primária da outra. Lucas estacionou em frente à loja geral e eles saíram do caminhão. É aqui que eu recebo meus suprimentos, explicou ele quando eles entraram na loja. Um sino gingou acima da porta, anunciando sua chegada. Lucas Brenner, a voz de uma mulher, chamada de trás do balcão. 2 vezes em 1 mês. Esse deve ser algum tipo de registro. A mulher tinha 60 anos, com cabelos prateados puxados para trás em um coque e olhos afiados que não perderam nada. Esses olhos se arregalaram quando ela viu Camila e Mateu. Bem, olá, disse ela inclinando-se sobre o balcão para dar uma olhada melhor em Mateu. E quem você pode ser? Mateu se abaixou atrás das pernas de Camila, de repente tímido. Esta é Camila e seu filho Mateu, disse Lucas, sua voz não dando nada. Eles ficam comigo por um tempo. As sobrancelhas da mulher dispararam, mas ela sorriu calorosamente. Eu sou Martha Wilson. Conheço Lucas desde que ele tinha o seu tamanho, disse ela a Mateu. Eu tenho alguns doces atrás do balcão aqui. Você gostaria de uma peça? Mateu olhou para a mãe para a permissão. Quando Camila assentiu, ele deu um passo à frente com cautela. Obrigado, ele disse educadamente quando Martha entregou a ele um pequeno doce embrulhado. Tais maneiras legais, observou Martha olhando para Camila com aprovação. Você não vê muito hoje em dia. Lucas puxou uma lista do bolso. Precisamos dos suprimentos habituais, Martha, e algumas coisas extras. Ele entregou a ela a lista. Enquanto Martha reunia seus itens,
Lucas liderou Camila e Mateu pela loja, mostrando-lhes brinquedos, livros e bens domésticos que enchiam as prateleiras. A loja tem tudo, disse Camila, examinando uma exibição, de mantas feitas à mão. Estive aqui desde o tempo do meu avô, respondeu Lucas. Marta assumiu quando seu marido morreu há 15 anos. Ela sabe tudo o que acontece nesta cidade, e algumas coisas que não o fazem. Como se estivesse na sugestão, Marta gritou: Lucas, venha me ajudar com esses sacos de alimentação. E traga essa senhora bonita também. Quero saber como vocês dois se conheceram. Lucas revirou os olhos, mas havia um sorriso brincando nos cantos da boca. Fofocas da cidade, ele explicou a Camila. É melhor acabar com isso. Marta não era sutil com suas perguntas. Então, há quanto tempo você conhece nosso Lucas? Ela perguntou a Camila enquanto ligava suas compras. Algumas semanas, respondeu. Camila, honestamente. Os olhos de Marta se arregalaram. É assim e você já está na casa dele? Bem, isso é interessante. Não é o que você está pensando, disse Lucas com firmeza. Camila e Mateu precisavam de um lugar para ficar. Eu tinha espaço. Isso é tudo. Marta parecia não convencida. Eu acho que é por isso que você está comprando livros infantis e carros de brinquedo hoje? Coisas que você nunca comprou antes? Lucas sentiu seu rosto quente. Ele adicionou esses itens à lista no último minuto, querendo surpreender Mateu. Mateu é um bom garoto, disse ele defensivamente. Ele merece alguns brinquedos. A expressão de Marta suavizou. Sim, ele certamente faz. Ela se inclinou para mais perto de Camila. Lucas sempre foi bom com crianças. Ele teria feito um pai maravilhoso. As palavras pendiam no ar, pesadas com significado tácito. Lucas se ocupou de carregar as sacolas em um carrinho, evitando os olhos de Camila. Serão US 87.053, disse Marta, quebrando o silêncio constrangedor. Enquanto Lucas pagou, Camila caminhou até uma tábua de avisos perto da porta. Foi coberto com avisos locais, uma venda de bolos da igreja, aulas de piano, casas para alugar. A garçonete queria no Rosie's Diner. Ela leu em voz alta. Experiência preferida, mas disposta a treinar. Lucas se juntou a ela, lendo por cima do ombro. Rosie é um bom lugar. O proprietário, Joe, Rosie era sua mãe. Ele é um homem justo. Você acha que eu poderia aplicar? Camila perguntou, hesitante. Já esperei mesas antes em um café na cidade. Claro, disse Lucas. Na verdade, é onde eu planejava levá-lo para esses milkshakes. Você pode conversar com Joe enquanto estamos lá. Mateu, que estava examinando uma demonstração de iscas de pesca, se animou com a menção de milkshakes. Podemos ir agora? Lucas riu. Diga adeus à senhora Wilson primeiro. Adeus, senhora Wilson. Obrigado pelo doce, disse Mateu com uma pequena onda. Você volta a qualquer momento, jovem, respondeu Marta, dando a Lucas uma aparência significativa que ele fingiu não ver. O restaurante de Rosie estava na mesma rua, um estabelecimento, clássico de cidade pequena com cabines de vinil vermelho e uma jukebox no canto. Um sino gingou quando eles entraram e o cheiro de café e torta fresca encheu o ar. Lucas, um homem corpulento atrás do balcão, os acenou. Não te vejo há algum tempo. Estive ocupado, Joe, respondeu Lucas. Ele gesticulou para Camila e Mateu. Estes são meus amigos. Eles ficam comigo um pouco. As sobrancelhas de Joe subiram, assim como Marta tinha, mas ele apenas assentiu e disse: qualquer amigo de Lucas é bem-vindo aqui. O que posso pegar vocês? 3 milkshakes de chocolate, ordenou Lucas. E ouço que você está procurando uma garçonete. Os olhos de Joe iluminaram quando ele olhou para Camila. Você está interessado? Estou desesperado. Sally saiu na semana passada para ir para a faculdade e tenho trabalhado em turnos duplos desde então. Eu gostaria de me inscrever, disse Camila. Eu tenho experiência. Você é contratado, disse Joe imediatamente. Quando você pode começar? Camila piscou de surpresa. Você não quer me entrevistar primeiro? Verifique minhas referências. Joe acenou com a mão com desdém. Lucas trouxe você. Isso já é referência o suficiente para mim. Além disso, como eu disse, estou desesperado.
Quando Joe foi fazer seus milkshakes, Camila se virou para Lucas com olhos arregalados. Isso foi fácil, Lucas deu de ombros. As pequenas cidades funcionam de maneira diferente. As pessoas confiam uma na outra, mas ele não me conhece nada. Ele me conhece, Lucas disse simplesmente. E eu não trago apenas ninguém para mais cidade. O significado de suas palavras não foi perdido em Camila. Nas 2 semanas em que eles estavam com ele, foi a primeira vez que ele os apresentou a qualquer pessoa de sua vida. Quando os milkshakes chegaram, os olhos de Mateu cresceram com admiração no copo alto coberto com chantilly e uma cereja. Seu primeiro gole o deixou com um bigode de chantilly e um sorriso largo. Esta é a melhor coisa de todos os tempos, ele declarou. Lucas e Camila trocaram sorrisos sobre sua cabeça. Por um momento, eles pareciam qualquer outra família desfrutando de um passeio juntos. Posso começar amanhã, disse Camila ao Joe quando ele voltou para a mesa deles. Que horas você precisa de mim? Café da manhã e mudança de almoço. 6-2, respondeu Joe. 5 dias por semana com os domingos, esse trabalho para você? Camila hesitou, olhando para Mateu. Eu não tenho certeza sobre cuidados infantis. Ele pode ficar comigo, disse Lucas sem hesitar. Eu trabalho na fazenda, mas estou em toda a casa, e ele gosta de ajudar com as galinhas. Não quero impor mais do que já temos, disse Camila. Não é uma imposição, insistiu Lucas. E é só até que a escola comece no outono. Escola? Mateu perguntou olhando para cima de seu milkshake com uma expressão preocupada. Eu tenho que ir para a escola aqui. Camila e Lucas trocaram um olhar. Eles não discutiram quanto tempo. Camila e Mateu ficariam. O que aconteceria quando o verão terminasse? Ou qualquer tipo de futuro além do presente imediato? Vamos descobrir, Camila disse ao filho, suavizando o cabelo dele. Não se preocupe com isso agora. Mas enquanto voltavam para a fazenda, a pergunta pendurada no ar entre os adultos. Quanto tempo esse arranjo duraria? Eles estavam construindo algo real? Ou isso era apenas um porto seguro temporário até que Camila descobriu seu próximo passo? Lucas queria perguntar, mas ele tinha medo da resposta, com medo de que Camila possa dizer que eles seguiriam em breve. E ainda mais medo de quanto esse pensamento o incomodou. De volta à fazenda, Mateu correu direto para o galinheiro para verificar se algum ovo novo havia sido colocado desde a manhã. Lucas e Camila descarregaram os suprimentos em silêncio confortável. Eu tenho algo para a casa, disse Lucas enquanto terminavam. Ele puxou uma pequena planta em vasos com delicadas flores roxas. Achei que poderia alegrar o peitoril da janela. Camila pegou a planta, os dedos roçando o dele. É lindo, obrigado. O toque, por assim dizer, enviou uma corrente através de Lucas que ele não sentia há anos. Ele limpou a garganta e deu um passo para trás. É lavanda. Deveria estar calmante. Ajuda com o sono. Você percebeu que eu não tenho dormido bem? Camila perguntou, surpresa. Lucas assentiu. Ouvi você andar algumas noites. Pensei que isso poderia ajudar. O fato de ele ter notado que ele havia pensado em seu conforto tocou Camila profundamente. Ela passou tantos anos lidando com tudo sozinho, sendo mãe e pai para Mateu, que ter alguém considerando suas necessidades parecia quase estranho. Obrigado, ela disse novamente, sua voz suave. Eles ficaram olhando um para o outro por um longo momento, algo não dito passando entre eles. Então Mateu atravessou a porta, quebrando o feitiço. Lucas, existem garotas de bebê, venha ver. Lucas sorriu. A galinha negra deve ter escondido seu ninho. Vamos olhar. Com o passar dos dias, surgiu um novo ritmo. Camila partia mais cedo para o seu turno no restaurante, levando o caminhão de Lucas. Lucas e Mateu tomavam café da manhã juntos e depois enfrentavam as tarefas da fazenda antes de passar para o que Mateu chamou de aventuras, explorando o riacho que percorreu a parte de trás da propriedade, construindo um pneu balançando no velho carvalho ou lendo histórias sobre o salgueiro. Lucas descobriu que gostava de ensinar coisas de Mateu, como iscar um gancho de pesca, como dizer quando os tomates estavam prontos para escolher, como embeber, formas simples da madeira. O garoto estava ansioso para aprender, absorvendo a atenção de Lucas como uma planta que se volta para o sol.
Uma tarde, enquanto eles se sentavam na varanda da frente Whiting para Camila voltar do trabalho, Mateu perguntou de repente: Lucas, você tem um pai? Lucas foi pego de surpresa pela pergunta. Eu fiz, ele morreu há alguns anos. Mateu assentiu solenemente. Meu pai também se foi. Eu sei, disse Lucas gentilmente. Mamãe diz que não queria ser meu pai, continuou Mateu, sua voz pequena. Por que ele não iria querer ser meu pai? Lucas sentiu seu coração contrair. Como alguém poderia não querer essa criança brilhante e curiosa? Às vezes as pessoas fazem más escolhas, disse ele com cuidado. Mas não é por sua causa, nunca é por sua causa. Mateu parecia considerar isso. Você gosta de ser meu pai agora? A pergunta atingiu Lucas como um golpe físico. Eu não sou. Mateu, eu não sou seu pai. Mas você faz coisas do papai, Mateu insistiu. Você me faz café da manhã e me ensina coisas e me coloca à noite às vezes. Lucas não sabia como responder. Ele não era o pai de Mateu, não tinha o direito de reivindicar esse título. Mas nas últimas semanas, cuidando do garoto, observando seu rosto se iluminar com novas descobertas, sentindo aqueles braços pequenos em volta do pescoço na hora de dormir, ele havia despertado algo nele que ele pensava estar morto e enterrado, sob o salgueiro. Antes que ele pudesse encontrar as palavras certas, eles ouviram o som do caminhão subindo a garagem. Mateu pulou animadamente. Mama's home. Lucas observou o garoto correr para encontrar sua mãe, se lançando em seus braços no momento em que saiu do caminhão. O rosto de Camila, cansado de seu turno, transformado de alegria enquanto ela abraçava o filho. Naquele momento, Lucas sabia que estava com problemas, porque ele não estava apenas crescendo apegado a Mateu, ele estava se apaixonando por Camila. A realização deveria ter aterrorizá-lo. Depois de perder Sara, ele jurou que nunca mais arriscaria seu coração. Mas, observando Camila caminhar em direção à casa, o braço em volta dos ombros de Mateu, enquanto ele conversava sobre o dia deles, Lucas sentiu uma sensação de direita que dominou seu medo. Como foi o trabalho? Ele perguntou quando eles chegaram à varanda. Ocupado, Camila respondeu com um sorriso cansado. Mas bom, Joe disse que estou pegando rápido. Ela estendeu a mão no bolso e puxou um pequeno maço de dinheiro. Dicas do primeiro dia. Quero contribuir para compras. Lucas balançou a cabeça. Mantenha-o. Você precisará de coisas para si mesmo, para Mateu. Lucas, disse Camila com firmeza, preciso pagar o meu caminho. É importante para mim. Ele reconheceu o orgulho em seus olhos e assentiu, aceitando o dinheiro. Tudo bem, obrigado. Naquela noite, depois que Mateu estava na cama, eles se sentaram na varanda. Tornou-se seu ritual um momento tranquilo para conversar após o dia agitado, com apenas o chilrear de grilos e a piada distante de uma coruja como acompanhamento. Mateu perguntou se eu era o pai dele hoje, disse Lucas, olhando para os campos escuros. Camila ficou tenso ao lado dele. O que você disse? Eu disse a ele que não estava, respondeu Lucas. Mas ele disse que eu faço coisas de papai. Houve um longo silêncio antes de Camila falar. Ele nunca teve uma figura masculina em sua vida antes. Sinto muito se isso o deixou desconfortável. Não, disse Lucas honestamente. Só isso me fez pensar. Sobre o quê? Sobre o quanto mudei desde que vocês dois chegaram. Sobre o quão vazio esse lugar estava antes. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Sobre o quanto eu quero que vocês dois fiquem. Camila virou-se para olhá-lo, sua expressão ilegível na luz fraca da janela da cozinha. Lucas, eu sei que é muito cedo, disse ele rapidamente. Eu sei que você ainda está descobrindo as coisas. Não estou pedindo promessas. Eu só queria que você soubesse disso, que você tem um lugar aqui. Vocês dois. Enquanto você quiser. Camila ficou quieta por tanto tempo que Lucas pensou que havia superado. Mas então ela estendeu a mão e pegou a mão dele, seus dedos aquecidos contra os dele. Quando cheguei aqui pela primeira vez, ela disse suavemente, tudo o que eu queria era água, em algum lugar seguro para meu filho descansar. Eu nunca esperava... Ela parou e tentou novamente. Eu nunca esperava encontrar alguém como você. Lucas virou a mão para entrelaçar os dedos.
Alguém como eu? Alguém gentil, paciente, alguém que nos vê, realmente nos vê. Sua voz vacilou. Isso me assusta, Lucas. A rapidez com que esse lugar começou a se sentir em casa. Por que isso? Te assusta? Porque as casas podem ser perdidas, disse ela simplesmente. Eu os perdi antes. Lucas entendeu então. Seu medo não era apenas sobre Ricardo encontrá-los. Era sobre permitir que ela queira algo permanente, algo real, e tê-lo arrancado. Camila, disse ele, sua voz baixa e séria, não posso prometer que nada de ruim jamais acontecerá. Mas posso prometer que desde que eu esteja respirando, você e Mateu terão um lugar aqui. Você nunca estará com sede, ou com fome, ou sem abrigo novamente. Não desde que eu tenha algo a dizer sobre isso. Ele não pretendia fazer essa declaração. As palavras haviam se levantado de algum lugar profundamente dentro dele. Do lugar que havia sido congelado desde a morte de Sara, mas agora estava descongelando, dolorosamente, mas seguramente com cada dia que Camila e Mateu permaneceram. Mão livre de Camila surgiu para tocar seu rosto, seus dedos traçando a linha da mandíbula dele. Eu acredito em você, ela sussurrou. Lucas não poderia ter dito quem se mudou primeiro. Tudo o que sabia era que de repente os lábios dela estavam nos dele, macios e hesitantes a princípio, depois, com a crescente certeza. Ele levantou a mão para embalar a cabeça dela, perdendo-se na doçura do beijo, na correção de segurá-la perto. Quando eles finalmente se separaram, os olhos de Camila estavam brilhando à luz da lua. Eu não estava procurando por isso, disse ela. Para você. Nem eu era, admitiu Lucas. Mas aqui estamos nós. Eles podem ter se beijado novamente, podem ter ficado lá conversando até o amanhecer, mas o toque do telefone dentro da casa assustou os dois. Lucas franziu a testa. Ninguém ligou para tarde a menos que fosse uma emergência. Ele se levantou, ajudando Camila a seus pés, e eles entraram juntos. Olá, Lucas disse, pegando o receptor. A voz do outro lado era familiar. Joe, do restaurante. Lucas, sinto muito por ligar tão tarde. Camila está lá? Ela está bem aqui. O que há de errado? Houve uma pausa, depois a voz de Joe, estranhamente a sério. Um homem entrou no restaurante hoje, logo após o término do turno de Camila. Ele estava fazendo perguntas sobre ela. Mostrou a foto dela. Lucas sentiu que Camila enrijecerá ao lado dele. Ele colocou o braço em volta da cintura dela, firmando. Ah, como ele era? Lucas perguntou, embora ele já soubesse a resposta. Terno alto e caro, tipo de cidade. Disse que ele era seu ex e precisava encontrar, lá, e seu filho. Algo sobre uma ordem judicial. O aperto de Lucas no telefone apertou. O que você disse a ele? Nada, Joe disse com firmeza. Nós cuidamos do nosso em Redstone. Mas Lucas, ele parecia determinado. Disse que não estava saindo da cidade até encontrá-los. Depois de desligar, Lucas se virou para Camila. Seu rosto ficou pálido, os olhos arregalados de medo. É ele, ela sussurrou. Ricardo nos encontrou. Ele ainda não encontrou você, disse Lucas, sua voz com força, com resolução. E ele não vai, não se toda essa cidade tiver algo a dizer sobre isso. Mas quando ele segurou Camila por perto, sentindo-a tremer contra ele, Lucas sabia que seu breve idílio havia chegado ao fim. A verdadeira luta, para Mateu, para o seu futuro juntos, estava apenas começando. A manhã veio muito rapidamente, após uma noite de sono. Lucas insistiu que Camila ficasse em casa do trabalho, e ela não havia discutido. O pensamento de Ricardo esperando na lanchonete, observando, fez seu estômago nó de medo. Vou ligar para Joe e avisar que você não estará hoje, disse Lucas enquanto fazia café. Mateu ainda estava dormindo no andar de cima, felizmente inconsciente do perigo que os encontrou. Camila sentou-se à mesa da cozinha, as mãos envoltas em uma caneca de onde não havia bebido. Ele não vai desistir, disse ela em silêncio. Ricardo nunca desiste quando quer alguma coisa. A mandíbula de Lucas se apertou. O que exatamente ele quer? Você disse que não estava interessado em ser pai. Ele não é, confirmou Camila. Trata-se de controle.
sobre me mostrar que ele pode levar Mateu se quiser. Ela olhou para Lucas, seus olhos assombrados. Antes de eu sair, ele me disse que havia contratado um investigador particular para me seguir, para encontrar qualquer coisa que ele pudesse usar contra mim no tribunal. Ele disse que garantiria que nenhum juiz jamais me desse a custódia. Ele pode fazer isso? Legalmente? Camila deu de ombros impotentes. Eu não sei. Ele tem dinheiro, conexões. Sou apenas uma garçonete que se mudou 3 vezes em 5 anos. Lucas veio sentar ao lado dela, pegando as mãos frias nas dele. Ouça-me. Ele não está tomando Mateu. Eu não vou deixar isso acontecer. A determinação feroz em sua voz deu a Camila coragem. Em seus relacionamentos anteriores, os homens fizeram promessas que nunca mantiveram. Mas Lucas era diferente. Quando ele disse alguma coisa, ele quis dizer isso. O que fazemos? Ela perguntou. Primeiro eu chamo Joe, então Marta, então o xerife. Lucas apertou as mãos. Como eu disse ontem à noite, esta cidade cuida de si. E goste ou não, você e Mateu fazem parte desta cidade agora. Ao meio-dia, a notícia se espalhou por Redstone. O estranho do terno caro perguntando sobre Camila estava no único motel da cidade. Ele visitou o restaurante novamente para o café da manhã, fazendo mais perguntas. Ele mostrou papéis que pareciam oficiais para quem pareceria. Joe ligou para dizer a eles que não havia dito nada, mas Ricardo havia deixado seu cartão de visita. Advogado em direito, disse em seu nome, com um endereço na cidade. O xerife Miller veio depois que ele saiu, informou Joe. Solicitou-se para ver o cartão. Disse que ele iria dar uma olhada. Lucas acompanhou a cozinha enquanto esperavam notícias. Mateu, pegando atenção, estava incomumente quieto, ficando perto de sua mãe e lançando olhares preocupados para... Lucas, é algo errado? O garoto finalmente perguntou. Eu fiz algo ruim? Não, mijo, Camila assegurou, o puxando-o para o colo dela. Você não fez nada de errado. Mamãe só precisa ficar em casa hoje. Vamos sair? Mateu perguntou, sua voz pequena, a pergunta pendurada no ar. Camila olhou para Lucas, incerto como responder. Não, disse Lucas com firmeza. Esta é a sua casa agora, vocês dois. Não estamos mais correndo. O telefone tocou, fazendo todos pularem. Lucas respondeu, sua expressão sombria. O xerife Miller, disse ele acenando para Camila. O que você descobriu? Lucas ouviu por um longo momento, seu rosto escurecendo. Quando ele desligou, ele se virou para Camila. Os papéis são reais, disse ele. Ricardo Dias pediu direitos de paternidade na cidade. Há uma audiência programada para o próximo mês. O xerife Miller diz... Ele diz que Ricardo tem o direito... É legal de ver Mateu. Os braços de Camila se apertaram em torno de seu filho. Não, ela sussurrou. Ele não pode. O xerife está vindo aqui, continuou Lucas. Ele quer conversar com nós dois, explicar a situação legal. Mateu olhou para frente e para trás entre eles. Confusão em seu rosto pequeno. Quem vem me ver? Camila fechou os olhos brevemente, reunindo sua força. Mateu, você se lembra quando eu te contei sobre seu pai, o homem que é seu pai, mas não mora conosco? Mateu assentiu lentamente. Você disse que ele não queria ser meu pai. Está certo. Mas agora ele diz que quer conhecê-lo. Por quê? Mateus Brown frangou. Eu não quero conhecê-lo. Quero ficar com você e Lucas. O coração de Lucas se apertou com as palavras do garoto. Em apenas algumas semanas, ele amava essa criança como se fosse sua. O pensamento de Ricardo levá-lo embora era insuportável. Ninguém está te levando embora, prometeu Lucas ajoelhando, se ao lado da cadeira de Camila para parecer Mateu nos olhos. Não importa o que aconteça, você e sua mãe estão ficando aqui. O som de um carro chegando à entrada de automóveis terminou a conversa. Lucas foi até a janela e viu o carro de patrulha do xerife Miller parando. Fique lá dentro, disse ele a Camila. Vou falar com ele primeiro. O xerife Tom Miller estava na casa dos 50, com cabelos grisalhos e o rosto desgastado de um homem que passou a vida ao ar livre. Ele era xerife do condado de Redstone há 20 anos e conhecia Lucas desde que era menino. Lucas, ele disse com um aceno de cabeça,
quando Lucas o encontrou na varanda. Uma situação que você tem aqui. Tom, respondeu Lucas. O que você pode me dizer? O xerife suspirou. O homem ao nome é Ricardo Dias. Ele é advogado da cidade especializado em direito da família. Os papéis que ele está carregando são legítimos. Ele pediu direitos de paternidade há 3 meses. Quando Camila não apareceu na audiência preliminar, o juiz emitiu uma ordem exigindo que ela produzisse a criança. Ela não sabia de nenhuma audiência, protestou Lucas. Ela nunca recebeu nenhum documento. Foi o que imaginei, disse Tom. Mas isso não muda a situação legal. Sr. Dias tem uma ordem judicial, Lucas. Ele tem o direito de ver seu filho. As mãos de Lucas se enrolaram em punhos. Ele os abandonou. Nunca pagou 1 centavo em pensão alimentícia. Agora, de repente, ele quer interpretar o papai? Estou apenas dizendo como é legalmente, disse Tom. Fora do disco? Ele abaixou sua voz. Eu não gosto do homem. Algo sobre ele não está bem comigo, mas minhas mãos estão amarradas. Ele não violou nenhuma lei. O que acontece agora? Lucas perguntou. Ele quer ver o garoto amanhã. Consegui convencê-lo a me deixar organizá-lo em vez de ele vir aqui. Lucas assentiu agradecido por essa pequena proteção. Obrigado, Tom. Não me agradeça ainda, alertou o xerife. Este é apenas o começo. Se Camila quiser lutar pela custódia total, ela precisará de um bom advogado e muitas evidências de que Dias é um pai inapto. Ele parou. Existe alguma evidência dessas? Lucas hesitou. Eu não sei. Ela disse que ele a ameaçou, contratou alguém para segui-la. Mas não sei se ela pode provar isso. Tom assentiu pensativamente. Peça a ela ligar para minha esposa, Susan. Ela é voluntária no abrigo feminino no próximo município. Ela saberá quais recursos estão disponíveis. Eu aprecio isso, disse Lucas. Você quer entrar? Converse com Camila? Melhor se eu não, respondeu Tom. Oficialmente ainda não a localizei. Dá-lhe algum tempo para se preparar. Ele se virou para ir e depois parou. Lucas, tenha cuidado. Dias não me parece um homem que gosta de perder. E pela maneira como ele fala sobre esse lugar, sobre você, ele vê você como competição. Depois que o xerife saiu, Lucas voltou para a cozinha e transmitiu tudo para Camila. Ela ouviu silenciosamente, seu rosto ficando mais pálido a cada palavra. Eu tenho que deixar Mateu vê-lo, disse ela finalmente, sua voz oca. Eu não tenho escolha. Estaremos lá com você, garantiu Lucas. Cada passo do caminho. Mateu havia se retirado para a sala de estar, onde estava brincando com seus animais de madeira. Lucas o observou por um momento, depois se juntou a Camila. À mesa. Precisamos de um plano, disse ele. Não apenas para amanhã, mas a longo prazo. Camila olhou para ele, um vislumbre de esperança em seus olhos cansados. Que tipo de plano? Primeiro, recebemos um advogado para você. Depois reunimos evidências de tudo o que Ricardo fez ou disse, que isso mostra que ele não está apto para ser pai. Não tenho dinheiro para um advogado, disse Camila. Eu faço. Lucas respondeu simplesmente. Estou economizando há anos. Nunca tive nada que valha a pena gastar, até agora. Camila balançou a cabeça. Lucas, eu não posso te pedir para... Você não está perguntando, ele interrompeu. Estou oferecendo, porque... Ele respirou, fundo. Porque eu te amo, Camila, vocês dois, e farei o que for preciso para mantê-lo seguro. As palavras penduradas entre eles, cruas e honestas. Lucas não planejava dizer não assim, não com tudo o mais acontecendo. Mas ele não podia, mais segurá-los os olhos de Camila cheiam de lágrimas. Lucas, você não precisa dizer nada de volta, disse ele rapidamente. Eu sei que é muito cedo. Eu sei que você tem coisas mais importantes para se preocupar agora. Eu só queria que você soubesse onde estou. Ela estendeu a mão do outro, lado da mesa, e pegou a mão dele. Não é muito cedo, disse ela suavemente. Acho que estou me apaixonando por você desde o dia em que você abriu sua porta e disse que nunca estaria com sede de novo. Lucas sentiu algo apertado em seu peito. Solto. Ele tinha medo de esperar. Tem medo de acreditar que o que estava crescendo entre eles era real. Agora mesmo, com a ameaça de Ricardo se aproximando,
Ele se permitiu imaginar um futuro. Os três together nesta fazenda que antes se sentiu tão vazia. Então lutamos, disse ele, apertando a mão dela. Junto. Na manhã seguinte, surgiu, claro e quente, um dia típico de verão que não deu nenhuma sugestão da tempestade em suas vidas. Eles decidiram encontrar Ricardo no escritório do xerife na cidade, um local neutro onde Tom Miller poderia estar presente. Você está bonita, mamãe, disse Mateo enquanto Camila escovava o cabelo. Ela vestiu seu melhor vestido, um vestido de verão azul simples que trouxeu com ela quando eles fugiram. Obrigado, mijo, respondeu ela, forçando um sorriso. Você parece muito bonito também. Lucas ajudou o vestido Mateo em jeans limpos e uma camisa de botão. O garoto era solene, sentindo a importância do dia, mesmo que ele não o entendesse, completamente. Eu tenho que ir com ele? Mateo perguntou enquanto eles dirigiam para a cidade. Com aquele homem? Não, disse Camila com firmeza. Você só vai conhecê-lo. Fale um pouco com ele. Lucas e eu estaremos ali o tempo todo. Mateo assentiu, parecendo aliviado. Ele pegou a mão de Lucas no banco e Lucas deu um aperto tranquilizador. O escritório do xerife era um pequeno edifício de tijolos no centro da cidade. Quando se aproximaram, Lucas viu um elegante carro preto estacionado do lado de fora. Nada como os caminhões práticos e os carros modelo, mais antigos, que a maioria dos moradores de Redstone dirigia. Esse é o dele, disse Camila, sua voz apertada. Eu reconheceria em qualquer lugar. Lucas estacionou o caminhão, então apareceu para ajudar Camila e Mateo a sair. Antes de entrarem, ele se ajoelhou para estar no nível dos olhos com Mateo. Lembra do que falamos? Ele disse. Você não precisa ter medo. Sua mãe e eu não deixarei nada de ruim acontecer. Mateo assentiu bravamente. Eu sei, você é meu Lucas. A frase simples, falada com total confiança, fortaleceu a determinação de Lucas. Ele se levantou e pegou a mão de Camila. E juntos, eles entraram no escritório do xerife. Ricardo Dias estava exatamente como Camila o descreveu. De volta, vestido com disco, com um sorriso que nunca alcançou seus olhos. Ele ficou de pé quando eles entraram, seu olhar se movendo de Camila para Mateo, ignorando Lucas completamente. Aí está meu garoto, disse ele, sua voz suave como seda. Você cresceu tanto, Mateo. Mateo pressionou mais perto de Camila, meio escondendo-se atrás das pernas. O xerife Miller, sentado atrás de sua mesa, apontou para as cadeiras dispostas na frente dele. Senhor Dias, como discutimos, esta é apenas uma reunião inicial. Duarte concordou em deixar você falar com seu filho por 15 minutos, com seu presente. O sorriso de Ricardo se apertou. Claro, e quem é esse? Ele finalmente reconheceu Lucas com um olhar desdenhoso. Este é Lucas Brenner, disse Camila, sua voz mais forte do que Lucas esperava. Ele é uma parte importante de nossas vidas agora. Entendo. O tom de Ricardo estava frio. Bem, tenho certeza que o Sr. Brenner não se importará de esperar lá fora enquanto eu falo com minha família. Na verdade, eu me importaria, disse Lucas uniformemente. Mateo me pediu para ficar. Os olhos de Ricardo se estreitaram, mas antes que ele pudesse se opor, o xerife Miller falou. O Sr. Brenner fica. Essas são as condições que a Sra. Duarte concordou. Com um aceno apertado, Ricardo voltou sua atenção para Mateo. Olá, Mateo. Você sabe quem eu sou? Mateo olhou para a mãe, que assentiu de forma encorajada. Mamãe, diz que você é meu pai, disse ele em silêncio. Isso mesmo, respondeu Ricardo, seu sorriso aumentando. E eu tenho procurado por você há muito tempo. Eu tenho uma casa grande na cidade, com uma piscina e um quarto só para você. Você gostaria disso? Seu próprio quarto com muitos brinquedos? Mateo franziu a testa. Eu tenho um quarto na casa de Lucas, e ele me fez um balanço de pneus. O sorriso de Ricardo vacilou. Bem, eu posso comprar um balanço muito maior, e uma bicicleta, videogames e qualquer outra coisa que você queira. Mateo não precisa ser subornado, Ricardo, disse Camila, sua voz com força. Ele tem 5 anos. Ele precisa de estabilidade e amor, não coisas materiais. Ricardo a ignorou, concentrando-se em Mateo. Eu trouxe algo para você, disse ele, alcançando o bolso do jaqueta. Ele pegou uma caixa pequena e a estendeu. Um presente.
Mateu parecia sua mãe novamente, e quando ela assentiu, ele deu um passo à frente para pegar a caixa. No interior, havia um smartphone elegante, claramente caro. Agora você pode me ligar a qualquer momento, explicou Ricardo. Eu já programei meu número nele. Ele é jovem demais para um telefone, protestou Camila. Não para este, Ricardo rebateu. É especialmente projetado para crianças, muito seguro. Ele sorriu. Para Mateu. Você gosta disso? Mateu manteve o telefone incerto. Obrigado, disse ele porque sua mãe o ensinou a ser educado. Mas não havia excitação em sua voz. O resto dos 15 minutos se passaram de maneira igualmente estranha. Ricardo fez perguntas a Mateu sobre a escola, suas comidas favoritas, seus hobbies, coisas básicas que um pai deveria saber, mas que Ricardo nunca se preocupou em aprender. Mateu respondeu educadamente, mas brevemente, claramente desconfortável. Quando o xerife Miller anunciou que estava à hora, Ricardo se levantou. Eu gostaria de agendar visitas regulares, disse ele. Todo o pretensão de calor desapareceu de sua voz. E espero total conformidade com a ordem judicial, Camila. A audiência é de 3 semanas. Eu vou ficar na cidade até então. Estaremos lá, respondeu Camila, sua mão protetoramente no ombro de Mateu. Com nosso advogado, acrescentou Lucas. Os olhos de Ricardo brilhavam de raiva. Isso não se preocupa, Brenner. Isso é entre mim e a mãe do meu filho. Tudo o que diz respeito a Camila e Mateu me preocupa, disse Lucas, mantendo-se firme. Ricardo se aproximou, abaixando sua voz para que Lucas pudesse ouvir. Aproveite a casa enquanto puder. Quando terminar, os dois voltarão para casa comigo, onde pertencem. Antes que Lucas pudesse responder, o xerife Miller se moveu entre eles. Isso é o suficiente para hoje, senhores. Senhor Dias, eu vou te dar para... Fora! Quando Ricardo saiu com o xerife, Mateu puxou a mão de Lucas. Eu não quero ir com ele sussurrou, seus olhos arregalados de medo. Eu quero ficar com você e mamãe. Lucas se ajoelhou, colocando as mãos nos ombros do garoto. Você não vai a lugar nenhum, amigo. Eu prometo. Mas enquanto voltavam para o caminhão, Lucas não conseguiu abalar a sensação fria que havia se estabelecido no estômago. Ricardo Dias era um homem acostumado a conseguir o que queria. E agora, o que ele queria era levar Mateu e possivelmente Camila a partir de Lucas. Os próximos dias se passaram em um borrão de atividade. Lucas chamou um amigo advogado da cidade que recomendou um colega especializado em direito da família. Foram feitos compromissos. Os documentos foram coletados. Camila escreveu tudo o que ela conseguia se lembrar sobre o comportamento de Ricardo durante a gravidez e depois ele exige que ela faça um aborto, seu desaparecimento quando ela recusou, sua completa ausência durante os primeiros 5 anos da vida de Mateu. Será o suficiente? Ela perguntou a Lucas enquanto eles se sentavam na mesa da cozinha tarde da noite, cercados por papéis. Ele terá investigadores, testemunhas de caráter, todos esses recursos que não posso igualar. Mas você tem a verdade, disse Lucas, e você tem esta cidade atrás de você. Era verdade. A notícia se espalhou rapidamente por Redstone sobre a batalha de custódia. Martha, da loja geral, iniciou uma coleção para ajudar com taxas legais. Joe, do The Diner, havia postado uma placa. Apoie o Camila Day, todas as dicas vão para o fundo legal. Até a velha senhora Peterson, que raramente saía de casa, havia aparecido com uma caçarola e um cheque. Eu nunca tive pessoas me defendem assim, disse Camila, lágrimas nos olhos dela. É esmagador. É isso que a comunidade é, Lucas disse a ela. Que família é? A palavra pendurada entre eles, família. Isso é o que eles estavam se tornando, os três, nesta casa que antes ecoaram com vazio. À medida que a audiência se aproximava, Ricardo aumentou a pressão. Ele insistiu em ver Mateu 3 vezes por semana, sempre com o xerife presente. Ele trouxe presentes caros. Falou sobre a escola particular que ele matriculou Mateu na cidade, as viagens que eles fizeriam juntos. Mateu ficou cada vez mais ansioso após essas visitas. Ele tinha pesadelos, chamando Lucas no escuro. Ele se agarrou a Camila, com medo de que ela desaparecesse.
O garoto brilhante e curioso que nomeara as galinhas e passou horas explorando a fazenda, começou a se retirar. Isso o está machucando, disse Camila após uma noite particularmente difícil. Mateu finalmente adormeceu entre eles na cama grande, exausta de chorar. Ricardo não se importa com o que Mateu quer ou precisa. Ele só quer vencer. Lucas acariciou o cabelo de Mateu gentilmente. Não vamos deixá-lo vencer. Mas, em particular, ele estava preocupado. O advogado deles, senhora Reynolds, foi honesto com eles. Ricardo teve um caso forte no papel. Ele tinha estabilidade financeira, uma boa casa em um excelente distrito escolar e uma reivindicação de paternidade biológica de que nenhum tribunal poderia ignorar. O que precisamos, disse Reynolds, é evidência de que ele não está buscando a custódia pelas razões certas, que ele está fazendo isso para controlar Camila, não porque ele quer ser pai. A oportunidade veio inesperadamente, durante uma das visitas supervisionadas de Ricardo. Ele trouxe outro brinquedo caro, um tablet cheio de jogos educacionais que Mateu não demonstrou interesse. Quando Mateu disse que preferia os animais de madeira que Lucas havia lhe dado, a máscara de Ricardo escorregou. Esses brinquedos inúteis, ele estalou. Esse agricultor lhe dá restos e você pensa que eles são tesouros. Você precisa aprender o valor de coisas reais, Mateu. Quando você vier morar comigo, terá tudo o que um garoto poderia querer. Eu não quero morar com você, disse Mateu, sua voz pequena, mas determinada. Eu quero ficar com mamãe e Lucas. O rosto de Ricardo escureceu. Sua mãe encheu sua cabeça de bobagem. Lucas não é nada para você, nada, eu sou seu pai. Lucas é meu pai agora, Mateu insistiu, seu lábio inferior tremendo. Ele me ama, você não. Ricardo ficou abruptamente, batendo sobre a cadeira. Camila, controle seu filho. Esse desrespeito é inaceitável. O xerife Miller, que estava observando silenciosamente da esquina, deu um passo à frente. Acho que é o suficiente para hoje, Sr. Dias. Não, não é suficiente, disse Ricardo, sua voz subindo. Eu já tive o suficiente dessa farsa. Camila foge com meu filho, encha com algum agricultor de terra e vira o garoto contra mim. E eu deveria aceitar isso? Ele se virou para Camila, seu rosto contorcido com raiva. Você acha que venceu? Você acha que esses Hicks vão protegê-lo? Vou destruir toda a cidade se for o que é preciso. Vou tirar tudo de você assim como prometi. O xerife passou entre eles. Já é o suficiente, Sr. Dias. Acho que você precisa sair agora. Ricardo endireitou a jaqueta, compondo-se com um esforço visível. Tudo bem, mas saiba disso, Camila. Quando eu terminar, você não terá nada. Não é seu filho, nem seu fazendeiro, nem essa desculpa patética para uma vida que você construiu. Nada. Depois que ele invadiu, o xerife Miller virou-se para Camila. Eu gravei isso, ele disse simplesmente. Procedimento padrão para essas visitas supervisionadas. Pode ser útil para o seu caso. Camila cediu de alívio. Obrigado, Tom, o xerife deu de ombros. Só de fazer o meu trabalho. Além disso, acrescentou com um pequeno sorriso, ninguém ameaça minha cidade. Naquela noite, enquanto se sentavam na varanda depois de colocar Mateu na cama, Lucas pegou a mão de Camila. Eu tenho pensado, ele disse lentamente, sobre o que acontece depois da audiência. Camila tenso. Se perdermos, não é só isso, interrompeu Lucas. O que acontece se vencermos também, o que vem a seguir para nós. Camila virou-se para olhá-lo, o rosto macio na luz desbotada. O que você está dizendo, Lucas? Ele respirou fundo. Estou dizendo que te amo, vocês dois, e quero que sejamos uma família de verdade. Não apenas morando juntos, porque você precisava de um lugar para ficar, mas porque nos escolhemos, todos os dias. Lágrimas encheram os olhos de Camila. Você está me pedindo para casar com você? Sim, disse Lucas simplesmente. Eu sou. Não imediatamente. Podemos esperar até que tudo isso seja resolvido. Mas sim, Camila Duarte, estou pedindo que você seja minha esposa. Para fazer essa fazenda sua casa permanentemente. Para me deixar ser pai para Mateu de todas as maneiras importantes. A mão de Camila tremeiam dele. Lucas, tem certeza? Depois de tudo o que você perde.
Eu estava morto por dentro quando você me encontrou, disse Lucas, sua voz áspera de emoção. Apenas passando pelos movimentos, você e Mateu me trouxeram de volta à vida. Mostrou-me que era possível amar novamente, esperar novamente. Ele apertou a mão dela. Nunca tive mais certeza de nada. Camila, não, respondeu com palavras. Em vez disso, ela se inclinou para a frente e o beijou, derramando todo o seu amor, esperança e medo na conexão. Quando eles finalmente se separaram, ela sussurrou contra os lábios dele. Sim, sim, sim para tudo isso. Eles ficaram na varanda, por um longo tempo, conversando sobre o futuro que queriam construir juntos. Pela primeira vez desde que Ricardo apareceu na cidade, eles se deixaram esperar. Mas sua paz foi quebrada na manhã seguinte pelo som de um carro subindo a garagem. Não o carro de patrulha do xerife ou a antiga carroça da estação de Marta, mas o elegante carro preto que pertencia a Ricardo. Lucas foi até a porta, se posicionando na frente de Camila e Mateu, que tomavam café da manhã quando ouviram o carro. Ricardo saiu, parecendo ainda mais polido do que o normal, em um terno caro. Ele caminhou em direção à casa com o passo confiante de um homem que estava acostumado a conseguir o que quer. O que você quer, Dias? Lucas chamou da varanda. Você não está programado para ver Mateu hoje. Ricardo sorriu, uma expressão fria que não alcançou seus olhos. Não estou aqui para ver Mateu, disse ele. Estou aqui para ver você, Brenner. Ele estendeu a mão em sua jaqueta e puxou um envelope. Estes são para você. Documentos do meu investigador particular. Lucas. Levou o envelope cautelosamente. No interior havia fotografias provenientes delas, de Sara, de seu túmulo sob o salgueiro, de Lucas nos dias e semanas após sua morte, bebendo pesadamente, negligenciando a fazenda. O que é isso? Lucas exigiu, sua voz perigosamente silenciosa. Apenas uma amostra, respondeu Ricardo sem problemas. Também tenho declarações de testemunhas, de vizinhos que o viram bêbado na cidade, do barman que teve que ligar para alguém para levá-lo para casa, do banqueiro que quase encerrou esse lugar porque você não estava fazendo pagamentos. Lucas sentiu frio por toda parte. Era verdade. Tudo disso. Depois que Sara morreu, ele se desfez. Passou meses em uma neblina de tristeza e álcool. A fazenda quase desceu antes que ele se unisse. Isso foi há 3 anos, disse ele. Não tem nada a ver agora, não é? Ricardo se aproximou. Você realmente acha que um juiz deixará uma criança morar com um homem que tem uma história de alcoolismo, quem nem sequer cuidou de si mesmo, muito menos de um garoto de 5 anos? Lucas sentiu a mão de Camila em seu braço. Ela veio ficar ao lado dele, seu rosto pálido mais determinado. O que você quer, Ricardo? Ela perguntou. O sorriso de Ricardo aumentou. O que eu sempre quis. Meu filho. Ele parou. E você? Se você estiver disposto a ser razoável. Razoável? Camila repetiu descrença em sua voz. Volte para a cidade comigo, disse Ricardo. Vocês dois. Vou comprar uma casa, estabelecer um fundo fiduciário para Mateu. Você pode ter sua própria vida desde que eu tenha acesso ao meu filho. Seus olhos endureceram. Ou podemos fazer isso da maneira mais difícil. Enviei esses documentos ao tribunal. Destrua a reputação do seu namorado e toma o Mateu de qualquer maneira. Lucas sentiu a velha raiva subindo nele, a mesma maré escura que quase o afogou após a morte de Sara. Ele deu um passo em direção a Ricardo, suas mãos apertando os punhos. Lucas não, disse Camila bruscamente. É isso que ele quer, projetá-lo para provar que você é perigoso. Ricardo riu. Mulher inteligente, você deve ouvir. Lá, Brenner. Ele se virou para ir e depois olhou para o ombro. Você tem até amanhã para decidir, Camila. 12:00. Então eu vou ao juiz com tudo o que tenho. Eles o observaram se afastar, a poeira da entrada de automóveis se estabelecendo lentamente em seu rastro. Ele não pode fazer isso, disse Lucas, sua voz tremendo de raiva. Ele não pode simplesmente nos ameaçar assim. Mas o rosto de Camila foi resignado. Sim, ele pode, ela disse calmamente. E ele vai. É isso que Ricardo é.
Ele não se importa com quem dói enquanto conseguir o que quiser. Lucas olhou para as fotografias em suas mãos, evidência do período mais sombrio de sua vida. Como Ricardo descobriu sobre Sarah, sobre a bebida, ele realmente estava investigando Lucas todo esse tempo? Camila, disse ele, sua voz quebrando. Sinto muito. Eu deveria ter contado a você sobre a bebida, sobre o quão ruim ficou depois de Sarah. Shh! Ela interrompeu, colocando os dedos contra os lábios dele. Eu sei, Lucas. Eu conheço desde o começo. Ele piscou de surpresa. Como? Marta me disse que o primeiro dia da loja. Ela pensou que eu deveria saber com quem eu estava hospedado. Os olhos de Camila estavam macios de compreensão. Ela também. Me contou como você lutou de volta. Como você está sóbrio há mais de 2 anos. Como você reconstruiu a fazenda do nada. Alívio lavado sobre Lucas. Você sabia, e você ficou de qualquer maneira. Claro que fiquei, disse Camila. Todos nós temos um passado, Lucas. O que importa é quem você é agora. O homem que abriu a porta de uma mulher desesperada e seu filho. O homem que ensinou a Mateu a ordenhar uma vaca e pescar no riacho. O homem que eu amo. Lucas a puxou para os braços dele, segurando-a com força. Sobre o ombro dela, ele viu Mateu observando da porta seu rosto jovem solene. O que vai acontecer, Lucas? O garoto perguntou. Esse homem vai me levar embora? Lucas se ajoelhou, encontrando os olhos de Mateu. Não, ele disse com firmeza. Ninguém está tirando você de sua mãe, ou de mim. Eu prometo. Quando Mateu se apresentou para abraçá-lo, Lucas encontrou o olhar de Camila sobre a cabeça do garoto. Ele viu o medo lá, mas também a confiança. Ela acreditava nele, e de alguma forma, ele encontraria uma maneira de cumprir sua promessa. Porque não se tratava mais de lutar pela custódia. Era sobre lutar por sua família. Para o futuro, eles começaram a imaginar juntos, e Lucas Brenner terminou de deixar o passado o definir. Feito de deixar homens como Ricardo Dias aceitarem o que mais importava. Desta vez, ele lutava, e ele venceria. O ultimato pairava sobre eles como uma nuvem de tempestades. Meio-dia do dia seguinte. Foi quanto tempo eles tiveram antes de Ricardo ir ao juiz com as evidências contra Lucas. Precisamos ligar para a senhora Reynolds, disse Lucas, buscando o telefone. Ela precisa saber sobre isso. O advogado deles respondeu. No segundo anel. Lucas ligou para o alto-falante para que Camila pudesse ouvir. Ele está chantageando você, disse Reynolds depois que eles explicaram a situação. Isso é ilegal. Poderíamos denunciá-lo à Associação de Advogados. Mas isso o impediria de usar essas fotos no tribunal? Camila perguntou. Houve uma pausa no outro extremo da linha. Não, admitiu Reynolds. O tribunal ainda os consideraria evidência do comportamento passado de Lucas, independentemente de como Ricardo os obteve. Então, o que fazemos? Lucas perguntou. Frustração evidente em sua voz. Nós revidamos, o advogado respondeu firmemente. Apresentamos evidências de sua recuperação, Lucas. Testemunhas de personagens que podem testemunhar a casa estável que você forneceu. E o mais importante é que usamos a gravação do xerife Miller para mostrar que os motivos de Ricardo não têm nada a ver com o bem-estar de Mateu. Depois que eles desligaram, Lucas se virou para Camila. Ela está certa. Não podemos fugir disso. Temos que enfrentá-lo de frente. Camila assentiu, embora o medo ainda sombreasse seus olhos. Mas e se não for suficiente? E se o juiz ver apenas o que Ricardo quiser que eles vejam? Lucas pegou as mãos nas dele. Então, vamos apelar. Vamos continuar lutando. Não estou desistindo de nós, Camila. Nem agora. Nunca. Mateu, que estava tocando silenciosamente no canto, veio até eles. Lucas, ele perguntou, sua voz pequena. Podemos ir ver as galinhas? Lucas entendeu. O galinheiro se tornou o refúgio de Mateu, um lugar onde ele se sentiu seguro e controlado. Claro, amigo. Vamos verificar esses ovos. Enquanto caminhavam de mãos dadas para o cupe, a mente de Lucas correu. Tinha que haver algo que eles estavam faltando, uma maneira de lutar contra as ameaças de Ricardo. Eles deitaram 5 ovos hoje, Mateu relatou, colocando-os cuidadosamente na pequena cesta que Lucas havia feito para ele. Isso é ótimo, disse Lucas.
embora seus pensamentos estivessem em outro lugar. Lucas? Mateu puxou sua mão. Você está triste? Lucas olhou para o rosto virado do garoto, tão confiando e aberto. Um pouco, ele admitiu. Mas não sobre você, nunca sobre você. Mateu parecia considerar isso. É sobre o homem mau? Meu pai? Lucas se ajoelhou para estar no nível dos olhos com Mateu. É complicado, amigo. Coisas adultas. Ele quer me levar. Embora, disse Mateu, mostrando mais entendimento do que Lucas esperava. Mas eu não quero ir. Eu quero ficar aqui com você e mamãe. Lucas o puxou para um abraço gentil. Eu sei. E estou fazendo tudo o que posso para garantir que isso aconteça. Enquanto voltavam para casa, uma ideia começou a se formar na mente de Lucas. Talvez eles estivessem se aproximando disso tudo errado. Talvez a resposta não estivesse em combater as acusações de Ricardo, mas em mostrar ao tribunal o que era realmente melhor para Mateu. De volta para dentro, ele encontrou Camila no telefone com Joe do restaurante. Ele organizou uma reunião da cidade hoje à noite, disse ela a Lucas depois de desligar. Todo mundo quer ajudar. Bom, disse Lucas, porque eu tenho uma ideia. Naquela noite a prefeitura estava lotada. Parecia que todos em Redstone haviam aparecido. Marta da loja geral, o xerife Miller e sua esposa, Joe, do The Diner, os agricultores Lucas, conheciam a vida toda e dezenas de outros. Alguns ele reconheceu apenas vagamente da cidade, mas todos vieram apoiar Camila e Mateu. Lucas estava na frente da sala, Camila ao seu lado, Mateu brincando com algumas outras crianças em um canto supervisionado pela neta adolescente, de Marta. Obrigado a todos por terem vindo, começou Lucas, sua voz mais forte do que ele sentiu. Falar em público nunca havia sido dele. Como a maioria de vocês sabe, Camila e Mateu ficam comigo há cerca de um mês. Nesse curto período, eles se tornaram... Ele fez uma pausa, emoção ameaçando sufocá-lo. Eles se tornaram minha família. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Mas agora estão em perigo de serem levados embora. O pai biológico de Mateu, Ricardo Dias, está tentando obter a custódia. Não porque ele se preocupa com Mateu, mas porque ele quer controlar Camila. Lucas explicou a situação. As ameaças de Ricardo, a chantagem, a próxima audiência do tribunal. Enquanto falava, viu raiva e determinação crescendo nos rostos ao seu redor. Temos um plano, concluiu, mas precisamos da sua ajuda. A resposta foi imediata e avassaladora. As pessoas se levantaram, oferecendo depoimentos, recursos, apoio. O xerife Miller prometeu enviar a gravação das ameaças de Ricardo como evidência. Marta se ofereceu para testemunhar sobre o caráter de Lucas, como ele reconstruiu sua vida após a morte de Sarah. Eu conheço esse garoto desde que ele estava de fraldas, disse ela com firmeza. Não há um homem melhor neste condado. Qualquer criança teria sorte de tê-lo como pai. Joe, do The Diner, falou sobre Camila, sua ética de trabalho, sua devoção ao filho, com que rapidez ela se tornou parte da comunidade. Ela é um de nós agora, declarou ele, e nós cuidamos dos nossos. No final da reunião, eles tinham uma estratégia. Cada pessoa teve um papel a desempenhar, evidências para se reunir, testemunho para se preparar. A cidade de Redstone estava rindo em guerra por eles. Enquanto eles dirigiam para casa, Camila ficou quieta, impressionada com a demonstração de apoio. Eu nunca tive isso antes, ela finalmente disse. Pessoas lutando por mim. Lucas estendeu a mão para pegar a mão dela. Acostume-se a isso, porque eu vou passar o resto da minha vida lutando por você e Mateu. Na manhã seguinte, Ricardo chegou à fazenda precisamente ao meio-dia. Ele usava outro terno caro, seu cabelo perfeitamente estilizado, seu sorriso frio e confiante. Bem, ele perguntou enquanto pisava na varanda. Qual é a sua decisão, Camila? Lucas e Camila estavam lado a lado na porta, uma frente unida. Mateu estava lá dentro com Marta, que veio assisti-lo durante esse confronto. Minha decisão é lutar com você, disse Camila, sua voz estável. Com Eva Writing eu tenho. O sorriso de Ricardo vacilou por apenas um momento. Não seja tolo. Você sabe que não pode vencer. Não contra mim, não com o passado dele. Ele
Assentiu com desdém em direção a Lucas. Você não sabe nada sobre Lucas, respondeu Camila. Ou sobre mim, ou sobre o que é melhor para Mateu. Eu sei que nenhum juiz concederá custódia a um alcoólatra em recuperação e uma garçonete sobre um advogado de sucesso com um recorde impecável, Ricardo zombou. Talvez não, disse Lucas avançando. Se tudo o que veem é o que está no papel. Mas vamos garantir que eles vejam a imagem inteira. Ele pegou o telefone e tocou uma gravação. A voz de Ricardo ameaçando Camila em sua última visita supervisionada. Sua máscara de paternidade cuidadora escorregando para revelar suas verdadeiras intenções. O rosto de Ricardo escureceu. Onde você conseguiu isso? O xerife Miller registra todas as visitas supervisionadas, explicou Lucas. Procedimento padrão, diz ele. Não importa, insistiu Ricardo, embora com menos confiança. Um momento de frustração não apaga sua história, Brenner. Não, Lucas concordou. Mas também meu passado apaga quem eu sou agora. A comunidade que eu construí, a casa que fiz, para Camila e Mateu. Camila deu um passo à frente, o queixo alto. Vamos nos casar, Ricardo. Lucas, Mateu e eu seremos uma família. Uma família real. Não é do tipo que você está oferecendo, onde controla tudo e todos. A compostura de Ricardo rachou completamente. Isso é ridículo. Você acha que algum juiz de remanso está do seu lado? Eu tenho conexões, recursos que você não pode imaginar. Mas você não tem a verdade, disse Lucas em silêncio. E você não tem esta cidade atrás de você. Como se estivesse na sugestão, os carros começaram a aparecer na entrada da garagem. O carro de patrulha do Sheriff Miller, a carroça da estação de Martha, a picape de Joe e uma dúzia de outros. As pessoas emergiram reunindo-se no quintal, formando um círculo ao redor da varanda onde Ricardo estava isolado. O que é isso? Ricardo exigiu, olhando em volta para a multidão de rostos desconhecidos. Isso é Redstone, respondeu Lucas. Esta é a comunidade, família. Algo que você não entenderia. O xerife Miller deu um passo à frente. Senhor Dias, tenho alguns papéis para você. Ele entregou a Ricardo um envelope. Essas são declarações de testemunhas sobre seu comportamento em relação à senhora Duarte e ao seu filho. Suas ameaças, suas tentativas de intimidação, sua ausência da vida de Mateu, até que se tornou conveniente para você reivindicá-lo. Ricardo abriu o envelope, examinando o conteúdo com um alarme crescente. Isso é calúnia, ele protestou. Vou processar todos vocês. Você pode tentar, respondeu o xerife Miller calmamente. Mas eu deveria avisá-lo, minha esposa Susan. Ela está bem ali. Não é apenas uma voluntária no abrigo feminino. Ela também é uma juíza aposentada da corte da família. E ela tem muitos amigos no banco. Pela primeira vez, a incerteza passou pelo rosto de Ricardo. Ele olhou para os papéis em suas mãos, para a multidão de rostos determinados ao seu redor em Camila em pé alto ao lado de Lucas. Isso não acabou, disse ele finalmente, mas sua voz não tinha condenação. Eu te vejo no tribunal. Sim, você vai, concordou Camila, e você vai perder. Depois que Ricardo foi embora, a multidão explodiu em aplausos. As pessoas cercavam Camila e Lucas, oferecendo parabéns, apoio e promete estar lá para a audiência. No meio de tudo, Mateu escapou de casa e correu para Lucas, passando os braços em volta das pernas. Lucas o levantou segurando-o perto. Nós vencemos? Mateu perguntou, seu pequeno rosto sério. Ainda não, Lucas disse a ele honestamente. Mas nós iremos. O dia da audiência chegou, quente e claro. O pequeno tribunal do condado estava lotado, não apenas com advogados e oficiais, mas com o que parecia ser metade da cidade de Redstone. Ricardo sentou-se a uma mesa com seu advogado, uma mulher de aparência afiada em um terno severo. Camila e Lucas sentaram, se no outro com Reynolds, que passou a semana passada preparando seu caso. Quando o juiz entrou, uma mulher de aparência severa na casa dos 60 todo mundo, subiu. Eu entendo. Temos uma disputa de custódia. Ela começou, depois de se sentar. Normalmente eu falava com a criança em câmaras antes de prosseguir, mas recebi um pedido que gostaria de abordar primeiro. Ela olhou para seus papéis. Parece que o Sr. Lucas Brenner entrou com uma petição para adotar Mateu Duarte.
enquanto se levanta ao casamento com a mãe da criança. Ela olhou para Ricardo. Sr. Dias, como pai biológico, você tem o direito de contestar essa adoção. Ricardo se inclinou para a frente. Eu absolutamente contestando sua honra. Eu sou o pai de Mateu. Tenho direitos. Os direitos que você nunca exerceu até recentemente, observou o juiz. De acordo com esses registros, você não forneceu apoio financeiro, não fez nenhuma tentativa de visitação e nem foi listada na certidão de nascimento até 3 meses atrás. Eu não estava ciente de minhas responsabilidades, afirmou Ricardo. Depois que percebi que tinha um filho, imediatamente tomei medidas para fazer parte de sua vida. A expressão do juiz era cética. É assim? Porque eu tenho aqui uma gravação que sugere o contrário. Ela assentiu para o funcionário que interpretou a gravação do xerife Miller. As palavras raivosas de Ricardo, suas ameaças, sua admissão, de que se tratava de controlar Camila, não sobre o bem-estar de Mateu. O rosto de Ricardo ficou pálido. Seu advogado se inclinou sussurrando urgentemente em seu ouvido. Você gostaria de explicar isso, Sr. Dias? O juiz perguntou. Fui provocado, insistiu Ricardo. Eles viraram meu filho contra mim, e Brenner, ele não está apto para ser o pai de ninguém. Ele é um alcoólatra que quase perdeu sua fazenda depois que sua noiva morreu. Esse é realmente o tipo de homem que deveria criar meu filho? Era a abertura que Reynolds estava esperando. Sua honra. Se o Sr. Dias quer discutir a aptidão como pai, estamos felizes em apresentar nossas evidências. O que se seguiu foi um desfile de testemunhas. Os cidadãos que testemunharam o caráter de Lucas, sua recuperação, seu relacionamento com Mateu. Marta falou sobre como Lucas havia reconstruído sua vida após a morte de Sarah. Joe descreveu a dedicação de Camila como mãe. O xerife Miller explicou como Mateu prosperou desde que chegou a Redstone. Mas o testemunho mais poderoso veio de Susan Miller, esposa do xerife e ex-juiz. Eu observei essa família de perto, disse ela ao tribunal. O que eu vi é um homem que abriu sua casa e seu coração para uma criança que precisava de uma figura paterna. Vi uma mãe que faria qualquer coisa para proteger seu filho. E eu vi um garotinho que, pela primeira vez em sua vida, se sente completamente seguro e amado. Quando foi a vez de Ricardo apresentar seu caso, suas evidências pareciam vazias em comparação. Sim, ele tinha uma casa grande, recursos financeiros e poderia fornecer vantagens materiais. Mas quando perguntado sobre os interesses de Mateu, seus amigos, seus medos e esperanças, Ricardo não tinha respostas. Ele tem 5 anos, disse Ricardo, com desdém. Ele gosta do que todas as crianças de 5 anos gostam. A expressão do juiz endureceu. Sr. Dias, você sabe qual é a comida favorita do seu filho? Sua cor favorita? Se ele dorme com uma luz noturna? Ricardo mudou desconfortavelmente. Esses são detalhes triviais. Eles não são triviais para os pais, respondeu o juiz. Eles são os blocos de construção de um relacionamento. Depois que todo o testemunho foi ouvido, o juiz chamou um recesso para considerar sua decisão. Lucas, Camila e seus apoiadores se reuniram no saguão do tribunal, esperando ansiosamente. Aconteça o que acontecer, Lucas disse a Camila, segurando as mãos com força. Nós enfrentaremos isso juntos. Ela assentiu, piscando para trás lágrimas. Eu sei. Quando foram chamados de volta, o rosto do juiz não deu nada. Este tribunal leva o bem-estar das crianças muito a sério, ela começou. Ao tomar minha decisão, devo considerar não apenas os laços biológicos, mas que arranjo melhor atenderá ao bem-estar emocional e físico de Mateu. Ela olhou diretamente para Ricardo. Sr. Dias, enquanto você tem certos direitos legais como pai biológico de Mateu, você demonstrou um padrão de comportamento que levanta sérias preocupações com seus motivos e sua compreensão do que aluguel realmente significa. O advogado de Ricardo começou a se opor, mas o juiz levantou a mão. A gravação entrou em evidência, juntamente com o testemunho de testemunhas sobre suas ameaças e tentativas de intimidação, sugere que seu interesse em custódia tem mais a ver com controle do que com uma preocupação genuína com seu filho. Ela se virou para Camila e Lucas. Por outro lado,
Duarte e Brenner mostraram que podem fornecer um lar estável e amoroso para Mateo. O apoio da comunidade que demonstraram é particularmente convincente. O juiz embaralhou seus papéis. Portanto, estou concedendo total custódia de Mateo Duarte à sua mãe, Camila Duarte, sem direitos de visita a Ricardo Dias neste momento. Um suspiro coletivo atravessou o tribunal, seguido de aplausos abafados do contingente de Redstone. Além disso, continuou o juiz, estou aprovando a petição do Sr. Brenner de adotar Mateo, aguardando seu casamento com a Sra. Duarte. Essa adoção dará os direitos e responsabilidades dos pais completos do Sr. Brenner. Ela olhou para Ricardo, cujo rosto passou de pálido para vermelho de raiva. Sr. Dias, você pode solicitar o tribunal por direitos de visita em 1 ano, desde que você complete as aulas de paternidade e demonstrem um interesse genuíno no bem-estar do seu filho, não como um meio de controlar sua mãe. Com o estrondo final de seu martelo, acabou. Eles haviam vencido. O tribunal explodiu em comemoração. Marta abraçou Camila, lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Joe deu um tapa nas costas de Lucas. O xerife Miller assentiu em satisfação. E no meio de tudo isso, Mateo puxou, na mão de Lucas. Lucas, ele perguntou, sua voz pequena, mas esperançosa. Isso significa que você é meu pai agora, de verdade? Lucas se ajoelhou, olhando nos olhos do garoto que havia mudado sua vida. Sim, amigo, se é isso que você quer. Mateo jogou os braços em volta do pescoço de Lucas. Eu queria desde o primeiro dia, ele sussurrou. No ombro de Mateo, Lucas encontrou o olhar de Camila. Seus olhos brilhavam de lágrimas, mas eram lágrimas de alegria, alívio, de amor. 3 meses depois, em um dia perfeito de outono, a fazenda foi transformada. Cadeiras brancas alinhavam a área sob o velho carvalho. Um arco de flores silvestres ficava no final de um caminho espalhado com pétalas de rosa. Toda a cidade de Redstone parecia estar lá, vestida com o melhor de domingo. Lucas ficou embaixo do arco, mais nervoso do que jamais esteve em sua vida. Joey, servindo como seu melhor homem, deu um tapinha no ombro tranquilizadoramente. Respire, filho, ele aconselhou. Ela não vai mudar de ideia. A música começou. Uma melodia simples tocou em um violão por um dos agricultores locais. Todo mundo se virou para assistir, enquanto Marta escoltou Mateo pelo corredor. O garoto usava uma versão em miniatura do traje de Lucas, carregando um pequeno travesseiro, com 2 anéis. E então Camila apareceu, vestindo um vestido branco simples que tirou o fôlego de Lucas. O xerife Miller a acompanhou pelo corredor, de acordo com o pai que ela nunca havia conhecido. Quando ela se juntou a Lucas sob o arco, ele pegou as mãos dela nas dele. Você é linda, ele sussurrou. Você também, respondeu ela, sorrindo por lágrimas felizes. A cerimônia foi breve, mas sincera. Eles trocaram votos que haviam escrito: promete amar e apoiar, se construir uma vida juntos, para ser a família que Mateo merecia. Quando chegou a hora dos anéis, Mateo deu um passo à frente com orgulho. Mas em vez de 2 anéis no travesseiro, havia 3. As faixas de ouro que Lucas e Camila escolheram um para o outro, e um pequeno anel de prata dimensionado para o dedo de uma criança. O que é isso? Camila perguntou, olhando para Lucas surpresa. Um anel de família, explicou Lucas, sua voz espessa de emoção. Para Mateo. Porque hoje não é apenas nós nos tornamos marido e mulher. É sobre os 3 nos tornamos uma família. Ele se ajoelhou ao nível de Mateo. Este anel é uma promessa, disse ele ao garoto. Uma promessa de que sempre serei seu pai, de todas as maneiras que importa, que eu te amarei e protegerei você e estarei lá para você, sempre. Os olhos de Mateo estavam arregalados quando Lucas deslizou o anel em seu dedo pequeno. Eu prometo também, disse ele solenemente, para ser o melhor filho de todos os tempos. Não havia um olho seco na plateia, enquanto Lucas e Camila trocavam seus próprios anéis. Quando o ministro os declarou marido e mulher, os aplausos provavelmente poderiam ser ouvidos até o próximo município. A recepção foi realizada no celeiro, que havia sido limpa e decorada com luzes cintilantes e mais flores silvestres. Havia comida preparada pelas mulheres da cidade, música tocada por músicos locais
e mais amor do que a fazenda antiga vira em gerações. Quando a noite caiu, Lucas encontrou Camila sozinha pelo Willow Tree, olhando para o pequeno marcador que havia sido colocado lá há 3 anos. "Você está bem?" ele perguntou, deslizando o braço em volta da cintura dela. Ela assentiu, inclinando-se nele. "Eu estava pensando em Sarah, sobre o quanto ela deve ter te amado." Lucas sentiu uma pontada de velha dor, mas agora era mais gentil, suavizada por uma nova alegria. "Ela gostaria de você", disse ele, "e ela teria adorado Mateu." "Você acha que ela se importaria?" Camila perguntou calmamente. "Estamos aqui sendo felizes no lugar que deveria ser dela?" Lucas olhou para o salgueiro, seus galhos balançando suavemente na brisa da noite. "Não", ele disse com certeza. Sarah acreditava no amor, em segundas chances. Ela não gostaria que eu passe minha vida sozinha. Eles ficaram em silêncio por um momento, honrando o passado enquanto abraçavam seu futuro. Então Mateu veio correndo, seu novo anel de família brilhando na luz desbotada. "Mamãe, papai, volte para a festa", ele chamou. "Marta fez um bolo, especial só para mim." "Papai", repetiu Lucas, a palavra ainda nova e maravilhosa em seus ouvidos. Ele pegou Mateu em seus braços. "Bem, não podemos perder isso, podemos?" Enquanto voltavam para a luz e a música do celeiro, Lucas sentiu uma sensação de completude que nunca esperava encontrar novamente. A fazenda, que uma vez ecoava de vazio, estava agora cheia de risadas, amor, com vida. Camila chamou a atenção e sorriu, como se estivesse lendo seus pensamentos. Ela estendeu a mão para tocar o rosto dele gentilmente. "Obrigado", disse ela. "Para quê?" "Para abrir sua porta naquele dia." Por dizer essas palavras, sua voz suavizou. "Por ter certeza de que nunca mais ficaremos com sede." Lucas a puxou para perto com seu braço livre, sua nova família completa em seu abraço. "Não", disse ele. "Obrigado por me devolver minha vida." E quando as estrelas começaram a aparecer, no céu noturno, os 3, agora uma família verdadeiramente, se devolveram para a celebração, para a comunidade que lutou por eles, para a casa que haviam construído juntos. Um lar onde ninguém jamais teria sede de amor novamente.